Amém, amém. Bom, deixa eu ver se entrou mais alguém. Boa noite, Jonas, shalom, tudo bem? Boa noite, Paulo, a paz, shalom, como é que você tá? Então vamos começar. Boa noite, tia Maria, tia Cida, a paz, como é que vocês estão? Vou virar aqui para a gente já começar o estudo. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Amém, obrigado. Então vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento. Primeiramente, Deus, para te agradecer. Agradecer, Senhor, por mais esse dia. Agradecer por mais essa oportunidade que temos de poder estudar, aprender e entender mais sobre Ti, meu Pai. Sobre o Senhor e o que o Senhor quer de nós. Que vamos aprender hoje, meu Pai. Que eu não fale nada do meu eu, nada do que eu penso, mas que possamos hoje nesse estudo entender somente o que for da Tua palavra, meu Pai. Vamos estudar a Bíblia, esse livro perfeito, meu Pai, que contém todas as respostas, meu Pai, e que possamos cada vez mais conhecer a Ti e que consigamos, meu Pai, a fazer cada vez mais a Tua vontade. Senhor, eu me arrependo por todos os meus pecados e os pecados de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que temos muito que mudar, meu Pai. Reconhecemos também o santo sacrifício de Jesus na cruz, que foi por pessoas como nós. Meu Pai, nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor. Me lave no sangue de Jesus. Que hoje estudamos somente a Tua palavra, meu Pai, e que nossos corações possam ser terra fértil para esse entendimento. Que não falamos nada com ignorância e que entendemos somente a verdade. Que tenhamos o coração preparado para a Tua palavra. Que o Espírito Santo conduza esse estudo no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora sim, vamos começar esse estudo abençoado. Para quem é novo, shalom, Dani, tudo bem? Boa noite. A paz que não conseguiu entrar. Boa noite. Shalom a todos. Leonardo também. Como é que você tá, Léo? A paz, boa noite, shalom. Para quem é novo, tá? A gente está fazendo um estudo sobre o livro de Lucas. E hoje a gente vai ver Lucas 17. Mas antes, a gente vai fazer um resumo sobre o que a gente viu terça-feira passada, Lucas capítulo 16. Amém? Antes de entrar. A gente viu Jesus falando, né? Jesus ensina que haverá prestação de contas pelo uso dos bens deste mundo e de tudo que ele permite a gente de ter, tá? Através da parábola do administrador,
certo? Que ele fala muito bem dessas coisas, né? O administrador, ele estava ali roubando mesmo o chefe, né? E o chefe ficou sabendo disso e chamou ele para prestar contas. E ao invés de ele assumir todo o erro que ele fez, ele cometeu mais e mais erros para preservar e cuidar do emprego dele amanhã. Esse chefe, esse administrador, cuidava das dívidas que esse chefe tinha, né? E esse administrador infiel, ele começou a chegar depois que o chefe chamou ele para essa conversa. O administrador chegou para cada pessoa que estava devendo para o chefe dele e falava: quanto que você deve? Vou dar um exemplo aqui. Você deve 100 maçãs? Então coloca aqui agora que você só deve 80. Essas 20 esquece. Por quê? Para essas pessoas ficarem devendo para o administrador e quando ele fosse demitido do chefe, né, ele tivesse um outro lugar. Então a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz, de tudo. E Jesus, ele fala também, né, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco também é infiel no muito. A gente viu também que o dinheiro revela quem governa o nosso coração. Jesus fala claramente isso, né? Lá no versículo 13 ao 15, vamos ver aqui rapidinho. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. O que isso quer dizer? Tá? Que o objetivo central das nossas vidas, das nossas decisões, precisa ser Deus e não o dinheiro, que não tem base moral nenhuma. Então é isso que Jesus está falando, que a gente não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. A gente viu também que a lei de Deus não pode ser usada de forma conveniente, né? Então, eu só pego aquele versículo, aquele outro que está falando algo que eu não gosto, eu não vou escutar, não. Aquilo ali é Antigo Testamento, ele estava falando para outra pessoa, e não. A gente tem que pegar a palavra de Deus completa, amém? Igual antigamente, lá em Êxodo, fala que a gente precisa comer o carneiro inteiro. Então a gente precisa comer a Bíblia e entender as lições inteiras, e não somente uma parte. A parte amarga também. E aí, a última coisa que a gente viu, as escolhas feitas nessa vida têm consequências eternas. Essa eu quero dar uma passadinha rápido, porque é um texto muito importante que algumas pessoas conversaram comigo, que no último estudo não conseguiram ouvir direito. Que é a parábola do rico e o mendigo, ou o rico e o Lázaro, né? Então eu vou ler aqui de forma bem rápida. Na verdade, eu vou falar com vocês. O que acontecia nessa parábola, para não estender muito, porque o estudo hoje é muito rico. O que aconteceu aqui? Jesus estava contando uma parábola que tinha um homem muito rico, que vivia uma vida muito confortável, né, na casa dele, na mansão dele, e tinha um mendigo que morava perto da casa dele, e que esse mendigo se esforçava muito para comer as migalhas que caía da mesa desse rico. E quando ia a comida para o lixo, o cachorro lambia as feridas dele e ele ficava meio que brigando com o cachorro para comer. Amém? E aí, chegou um certo dia que o mendigo morreu. E o Lázaro, o mendigo morreu e o rico também morreu. Mas essa parte é importante a gente ler. Eu ia falar aqui, mas é muito importante. E aqui, versículo 22, tá? Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe as pontas do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males ou coisas ruins. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo em que os que querem passar daqui até vocês não podem, e os de lá para cá.
Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Parênteses aqui, vou dar explicação. Então eles morreram, os dois. E estava falando, né, que o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu do lado do Abraão. E o rico estava sofrendo tanto que ele pediu pro pobre, né, pro mendigo, molhar a ponta do dedo só com água e pôr na boca. Olha só, ele não estava pedindo um copo de água, uma jarra. Ele estava pedindo coisa pouca. Molha só as pontas dos dedos. De tanto tormento que essa pessoa estava se sentindo. E é pela eternidade, não é só um tempo. Amém? E aí depois ele pediu o rico que ressuscitasse o mendigo e que o mendigo fosse lá falar para os irmãos, né, na casa dele, para alertar eles e não vir nesse lugar que ele estava sofrendo, né? Não vir para o inferno. E vamos ver a resposta de Abraão. Versículo 29. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu. Então aqui, o que ele quis dizer? Minha Bíblia pode estar um pouquinho mais difícil, eu costumo fazer na NTLH, e essa eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. E o que aqui Abraão estava querendo dizer? Ele já tem a Bíblia, ele já tem os profetas, ele já tem acesso ao livro, ele tem acesso aos mandamentos, ele pode conhecer o Pai, ele pode conhecer a Deus, ele pode, e está sendo alertado lendo a Bíblia, tendo a possibilidade de ler a Bíblia, que se ele fizer coisas ruins, se ele não fizer a vontade de Deus, ele vai para o inferno. É isso que Abraão estava falando. E aí o rico fala: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que quer dizer? Se essa pessoa não ouviu a palavra, está mexendo no celular e viu alguma mensagem falando de Deus e não despertou curiosidade, ou despertou e ela não foi atrás, ela ouviu uma missa, foi até numa missa, alguém falou uma palavra para ela e ela não estava esperando, essa pessoa foi uma enviada de Deus, mas ela não foi procurar, ela teve oportunidade, mas não correu atrás, não vai ser um morto que vai convencer ela. É isso que Abraão está querendo dizer. A pessoa já tem o necessário. Ela já tem acesso, todos nós temos acesso. Hoje, estamos aqui terça-feira reunidos para aprender mais sobre a vontade de Deus, quem é esse Deus da Bíblia, amém? Deus da Bíblia, quem é o Jesus verdadeiro e como fazer e agradar, fazer a vontade de Deus e agradar a Ele. É isso que a gente precisa entender. Agora, depois desse resumo, né, um pouco até pesado, espero que vocês tenham entendido. Foi tudo isso, mas com mais detalhe que a gente viu terça-feira. A gente entra em Lucas capítulo 17. Mas antes, uma pergunta muito importante. O que Deus espera de nós no dia a dia enquanto seguimos Jesus, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, quando alguém faz uma maldade contra a gente, quando alguém peca, fala mal, né, agride verbalmente, o que Jesus, o que Deus espera de nós? E a gente vai aprender hoje. Em Lucas, capítulo 17, do versículo de 1 a 4. O pecado e o perdão. Amém. Então vamos lá. Versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier dizer, eu me arrependo, então perdoe. Aqui a gente precisa entender, são 2 coisas centrais. Primeiro, que quando eu li a primeira vez, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer uma autoanálise na nossa vida. E será que a gente não está sendo essa pessoa
que faz com que os outros pequem, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Amém? De que forma isso? Se irritando, né? Não tendo os frutos do Espírito Santo, se irritando, debatendo, batendo boca, agredindo a outra pessoa verbalmente, por mais que a gente possa pensar que está certo. Jesus em nenhum momento nos ensina isso. Pelo contrário, né? Ele sempre fala para a gente tratar com amor, com humildade e com mansidão. Todas as situações que a gente passar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser essa pessoa que faz os outros pecar, que faz a outra pessoa mentir, que faz a outra pessoa falar mal de outro, né? Tem que tomar muito cuidado. E aqui ele fala claramente, seria melhor que essa pessoa se jogasse, que ela fosse jogada no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Aqui ele fala de moinho. Para quem não sabe, a pedra de moinho é uma pedra que deve ter em torno de uns 3, 4 metros, que rodava um moinho que fazia para moer os trigos, né, e as sementes da época. Uma pedra muito pesada, resumindo. Então essa pessoa, seria melhor que essa pessoa se jogasse no mar, com essa pedra amarrada no pescoço, do que fazer um dos pequeninos ou uma pessoa pecar. Amém? E se alguma pessoa reconhecer o que faz outra pecar, que faz outra se estressar à toa, que faz a outra participar de algo errado, se arrepende. Amém? Essa é a primeira parte. Segunda parte que ele fala, e tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Então aqui, e ele tá falando pra gente perdoar uma vez, se o meu irmão me irritar, fizer algo de errado comigo, algo que ele pecou contra mim, eu preciso perdoar ele uma vez? E aqui ele fala claramente, se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então a gente precisa perdoar. Não só 7, amém? Mas quantas vezes a pessoa pecar. Explicações agora. Jesus reconhece que o pecado existe, né? No caso, falando que as pessoas tropeçam, mas alerta sobre a gravidade de levar os outros a tropeçar. O discipulado envolve corrigir com responsabilidade e perdoar com disposição, mesmo quando o erro se repete. Aqui, nessa parte que Jesus ele fala, né, sobre... Vamos voltar aqui, é melhor. Aqui. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. A gente precisa ter muito cuidado para não sair apontando o dedo em todo mundo que a gente acha que está fazendo algo errado. Amém? Não é isso. Se a pessoa errar algo que está escrito na Bíblia, que é um pecado, falou mal de alguém, como que a gente vai repreender? Que a gente aprende na Bíblia. Sai apontando o dedo, falando de tal, tá escrito na Bíblia que você está fazendo errado. Se você continuar, vai pro inferno, viu? Já sabe. Não, é com amor. Tudo que a gente for fazer é com amor, com mansidão, tá bem? Todas as coisas, e como se fosse para Deus, com respeito e se colocando no lugar do outro, tá? A gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de repreender. E aqui é para ajudar, é um alerta, com muito amor. Tudo que a gente for fazer para Deus é com muito amor. E temor também. Agora voltando. O perdão não ignora o pecado, mas responde a ele com misericórdia. Jesus mostra que viver em comunidade exige maturidade espiritual. O que isso significa? Na parte de repreender, na parte de perdoar as pessoas, né? Exige muita maturidade. Aqui eu estou falando e lendo, mas isso está apontando direto para mim também. Eu sei que não é fácil perdoar os outros, né? Ainda mais, tem todos os níveis aqui. Quando alguém fala mal de você, é um nível. Quando alguém fala mal do chefe de você, algo que você não fez, aí já é uma calúnia. Todas as situações a gente precisa perdoar. Não é só o pouquinho e não é só o extremo. É literalmente todas. Agora a gente vai, entre parênteses aqui, um versículo extra. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 14 a 15. Olha que interessante. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, Deus, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês não perdoará vocês. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês, que até o momento que eu fiz esse estudo,
né? Eu li muito esses versículos aqui, achei que esse é um versículo que eu sempre uso no meu caso do dia a dia, né? Quando a minha esposa, que é a pessoa que mais convive comigo, as pessoas que têm os seus cônjuges em casa, filhos, filhas, vive com o pai, com a mãe, né? É capaz de usar muito isso. A partir de hoje, quem leu a primeira vez. Porque eu usava da seguinte maneira. Quando a Nath fazia algo errado e ela pedia perdão, né? Eu respirava muito fundo. Não queria perdoar ela por nada. Falava, não, mas pô, como é que pode de novo? 10 vezes, né? 10 vezes, Jesus só falou 7 ali. E ficava aqui na minha cabeça, achando muito ruim, bravo, achando que eu tô com razão. Respirava fundo e perdoava, pensando que se eu não perdoar ela, Deus não vai me perdoar. Então, eu tava perdoando ela por egoísmo. Essa é a real. E o sentido desse versículo não é esse. Não é por egoísmo, não é uma moeda de troca. A gente vai entender. Amém? Em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Mas antes de entrar em Efésios, eu quero completar essa parte aqui, porque eu não lembro agora se eu coloquei a explicação final disso ou não. Qual que é o verdadeiro sentido do perdão? Amém? A gente precisa perdoar as outras pessoas com amor. E por que com amor? Porque Deus nos perdoou. Porque Cristo morreu na cruz para que nossos pecados fossem anulados. Então, é esse o perdão. Da mesma forma que Deus nos perdoa, da mesma forma que Jesus nos perdoa se a gente errar, essa misericórdia, essa graça que a gente não merece, nenhuma pessoa aqui merece, esse perdão tão grande que Deus nos dá e nos permite, é da mesma forma que a gente precisa perdoar as outras pessoas. É desse jeito. E por que eu falo que a gente não merece? Porque desde o momento que a gente nasce, a gente já vai aprendendo aqui muitas coisas. Desde o momento que a gente nasce, a gente já está no pecado. O pecado vem antes. Em vários outros versículos falam que é de geração. E a gente já nasce porque a gente, no final das contas, é filho de Deus sim, mas também é filho de Adão. Amém? Então a gente já nasce no pecado. Por mais que você fale que uma criança de 2, 3 anos é inocente, em Sodoma e Gomorra e em Noé, não fala que Noé chamou as criancinhas, os filhos das pessoas para entrar na arca. Em Sodoma e Gomorra, também não fala, chama a sua família só e os filhos e as crianças. Aqui eu tenho pessoas que têm filhos pequenos e que já me responderam que por mais que dói muito assumir isso, a criança já tem um pouco de maldade, já nasce com pecado. Amém? Então, o que isso significa? Que a gente, quando conhece verdadeiramente a Cristo, quando conhece verdadeiramente a Deus, a única coisa que a gente tem para entregar é os nossos pecados para Ele. Por isso que é um amor imerecido. A gente entrega o nosso pecado e Ele dá salvação, Ele dá amor, Ele acolhe, dá sabedoria, também dá temor e repreensão. Amém? Mas todas essas coisas fazem parte. Então, da mesma forma que Deus nos perdoou e perdoa até hoje, a gente precisa perdoar os outros. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 32, pelo ao contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Então, é esse perdão que a gente precisa fazer. Dessa forma. Assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Amém? Explicação. Jesus ensina que o perdão faz parte da vida de quem o segue. Amém? A gente precisa perdoar todo mundo. E quem se recusa a perdoar, mostra que ainda não compreendeu o perdão que recebeu de Deus. Isso é uma frase muito profunda, tá? É uma explicação muito profunda aqui. A gente precisa entender isso. Se a gente está se recusando a perdoar alguém, a gente precisa... Ainda a gente não compreendeu a Deus verdadeiramente. E o que ele fez pra gente na cruz. Isso eu não estou apontando o dedo, tá? Mas é um sinal de que procura um pouquinho mais. Né? Só mais um pouquinho. Vai um pouquinho mais pra frente que você vai entender. Amém? Se aprofunda.
Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Compartilhar alguma coisa? Exatamente, Carlos. Exatamente. Olha, excelente. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Shalom, a paz. Como é que você tá? Não vi que você tinha entrado. Eu vou ler aqui. Em Mateus, o Carlos aqui, ele colocou Mateus, capítulo 18, do versículo de 1 a 35, né? Aqui, versículo 21 e 22 que ele pegou. Então, Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Né? Até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Porque já tá me estressando aqui. Até 7? Então eu vou começar a contar. Só 7 vezes? Quando ele pecar 7 vezes no dia, for 8, a oitava eu já não perdoo. Olha a pergunta que Pedro faz para Jesus, né? Versículo 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só. Que bonito. Muito obrigado, Carlos. Nossa, excelente versículo. Excelente versículo. Não tem limite. Da mesma forma que Deus não tem limite para nos perdoar, a gente não tem que ter limite para perdoar as outras pessoas. Exatamente, Paulo. É exatamente isso. Muito obrigado também. Eu vou ler aqui o que o Paulo ele falou em João ou em algum livro assim. Fala que quem não conhece o perdão não o conhece de verdade. Não o conhece, não conhece Jesus de verdade. Amém. Parabéns. Muito obrigado. Excelente comentário aí. Muito bom. E é exatamente isso, né? Porque tudo, o central é a cruz de Jesus. Esse perdão imerecido, essa graça, né? Amém, amém. Pessoal, até aqui, alguém quer acrescentar alguma coisa a mais também? Amém. Então tá bom. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, do versículo do 5 ao 6, da versão NTLH. A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor. Então eles ouviram todas essas parábolas, né, até do resumo, e essa do perdão, que a gente sabe que é difícil, né? E os apóstolos, as pessoas, os 12, que são as pessoas que mais próximas de Jesus, né? Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. Porque eles ouviram isso, eles falaram: meu Deus do céu, aumente a nossa fé, ajuda a gente, né, a conseguir fazer isso, a perdoar qualquer pessoa, independente do mal que ela faça pra gente, ou por outra, que a gente tem que liberar perdão, né? E os apóstolos pediram: aumente a nossa fé. Em versículo 6, e ele respondeu, ele, Jesus: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer que esta figueira brava arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Olha só que lindo. Então aqui ele fala, os apóstolos, eles pedem mais fé. Senhor, nos dá mais fé, porque desse jeito não vai ser fácil não. Já não está sendo, né? E Jesus, ele fala que se as pessoas, se eles tivessem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é pequena que só, e falasse para uma árvore: arranque-se, levanta e vai no mar, ela obedeceria. E a gente vai ver. Os discípulos perceberam que viver assim é difícil e pedem mais fé. E Jesus ensina que o problema não é a quantidade de fé, mas a fé genuína. Olha só que comentário, né? Que explicação muito interessante. Os apóstolos, eles pediram mais. E Jesus fala que se eles tivessem só um pouco, mas que fosse verdadeira, né, eles conseguiam fazer coisas surreais. Então aqui, o que mais vale é a fé genuína. Amém? Uma fé pequena, quando verdadeira, produz obediência, produz frutos, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né, nos encontros, quando encontro com um pastor, alguma coisa desse tipo, membros da igreja, pessoas que já seguem a Cristo há um tempo, a gente sempre fala isso, que não adianta você saber a Bíblia inteira de cor e ter lido ela 500 mil vezes e não... Porque
esse conhecimento não salva. Só você decorar a Bíblia inteira não vai te levar para o céu, se você não tiver fé. Fé é a chave aqui para você ir para o céu, para você realmente acreditar e produzir esses frutos, né? Essa obediência que a gente tanto vê. A fé se manifesta na prática, não apenas no discurso. Amém? E aí fica uma coisa muito legal. Nessa parte da fé, a gente falou muito da fé, que mais importa uma fé pequena e genuína, verdadeiramente, ali de cabeça mesmo, do que uma fé muito grande, né? E o que é a fé? Essa agora é a explicação dessa parte. A gente precisa entender. Amém? Eu não vou fazer um estudo, porque isso dá um estudo completo só sobre o que é a fé. E tem vários versículos na Bíblia que falam de diferentes formas a mesma coisa. Amém? Mas aí eu pensando, meditando, orando bastante, fiquei, cara, como que eu vou, Senhor, perdão, Senhor, como que eu vou passar o que é fé? O que é fé? Essa pergunta, o que é fé? Se eu perguntasse para vocês agora, vocês saberiam me explicar? E aí, eu queria achar um exemplo prático que todo mundo faz, praticamente todo dia, de fé, não em Deus, nas coisas do mundo, e que todo mundo faz aqui e acredita bastante. E agora eu vou dar um exemplo para vocês. Bem, orando bastante, cheguei a essa conclusão. Quando a gente acorda, todo mundo aqui acordou, certo? Cedo, cada um no seu horário. A primeira coisa que a gente faz, pega o celular e vê o tempo. Normalmente, eu falo 90% aqui das situações, a pessoa não abriu a janela. Não viu nada. Abriu o celular e viu o tempo. E lá no celular, tá falando que vai acontecer, que a máxima de hoje vai ser 30, a mínima vai ser 20 e vai chover. E o que você faz? Você não viu ainda. Você não abriu, você não olhou para o céu. Você tem fé. E aí você se prepara, se arruma, crendo, tendo fé que aquilo é real e vai acontecer. E vai chover às 2 horas da tarde, vai fazer máxima 30 meio-dia e mínima 20 às 8 horas da noite. E você se prepara para aquilo. Isso é um tipo de fé. Só que é fé nas coisas do mundo. A fé certa, a fé verdadeira é acreditar em Deus, em Jesus, na crucificação e na ressurreição dele. Isso é fé. É você acreditar, mesmo não tendo visto ainda, né? Ou não tendo visto o final, mas acreditar. Senhor, que seja a tua vontade. Eu acredito nessa palavra, acredito que foi Deus aqui, foi homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram este livro e deixou esse manual de vida pra gente. Eu acredito que o que está falando aqui são coisas boas. São coisas para mim me aproximar de ti, me aproximar de Deus, me aproximar de Jesus e fazer a tua vontade. Ajudar os outros e me aproximar, fazendo oração para ti, conhecendo mais, criando mais intimidade. E eu acredito, eu tenho fé de que tudo isso é verdade. Tanto as coisas boas quanto as consequências. Esse é um exemplo de fé que eu trouxe para vocês. Amém? Então é essa fé que a gente precisa ver. Essa fé de certeza, de ler isso, estudar, aprender e falar, nossa, se eu não fizer o certo, vai ter uma consequência, eu vou pro inferno. Né? Igual o rico ficou e queria passar isso para os seus entes queridos, né? Para a sua casa. Com tanta urgência, a gente precisa ter essa preocupação com a gente. O caminho que eu estou tomando, as decisões, está sendo com base para agradar a Deus? Eu penso primeiro, Senhor, olha, eu estou nessa dificuldade aqui. Eu penso primeiro em fazer a vontade de Deus, em liberar perdão, ou com o meu próprio entendimento, com o que o mundo me ensinou, falando, não, você precisa crescer, você precisa passar por cima das pessoas para ter dinheiro, dinheiro é o que importa, status também, networking, muda a mente, isso e aquilo. Ou você está realmente falando, Senhor, olha, é difícil para mim perdoar, mas me ajuda. Eu quero liberar perdão para essa pessoa que fez tanto mal para mim. E realmente liberar e perdoar.
Amém? É isso que a gente precisa ter, essa fé verdadeira em Cristo Jesus. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tem algum versículo também para acrescentar? Amém. Lá no começo eu coloquei aqui: perdoamos porque fomos perdoados. Amém. Então vamos lá. Lucas, capítulo 17, do versículo de 7 a 10. O dever do empregado. Olha só. Versículo 7. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado. Então vamos imaginar aqui, todo mundo que está ouvindo, vamos fazer de conta que a gente tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelha. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, põe o avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu à sua ordem? Olha só. Assim, então, calma aí, versículo, a gente parou no 10. Então aqui ele está falando que, imagina se a gente tem um empregado, então a gente paga esse empregado por algo, ele trabalha por alguma coisa, certo? E aí, ele trabalhou o dia inteiro. Chegando à noite, ele chega lá na casa do seu servo, do seu mestre, no caso, e o mestre dele pede, né, o chefe dele pede para ele fazer um jantar, para ele preparar, e depois que ele comer, que o chefe comer, ele pode comer. Tá? E, por acaso, esse empregado merece agradecimento porque obedeceu a ordem? Né? Porque ele fez o que lhe foi pago, o que lhe foi combinado, o que ele quer atingir de recompensa? Versículo 10. Assim devem ser com vocês. Depois, no caso nós, depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados, que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém? A gente vê, eu vou dar a explicação, que Paulo, ele fala da seguinte coisa, né? As pessoas que estão começando ainda na Bíblia, começando a entender Jesus Cristo, entender as coisas, precisa de um certo conhecimento, e não adianta você ensinar, vamos usar uma criança, não adianta você pegar uma criança de 2 anos e começar ensinando Bhaskara, ou porcentagem. Primeiro você ensina a continha de mais, e depois ele vai crescendo. A mesma coisa com a Bíblia. Primeiro você aprende o básico, e depois você vai entendendo as coisas mais profundas, certo? E aqui, o que ele está querendo dizer nessa parábola? Jesus ensina que obedecer a Deus não gera mérito especial. O serviço a Deus é resposta natural de quem conhece Ele, ou de quem Ele é. O discipulado não vive buscando reconhecimento, mas fidelidade. O que isso significa? Que a gente precisa fazer as coisas não pensando em uma moeda de troca. Olha, Senhor, eu estou ajudando ali aquele mendigo na rua que você falou para me ajudar, mas eu estou querendo minha bênção. Tá? Então você faz a sua parte, eu faço a minha. Não. Você está fazendo a sua parte porque é o seu dever, é sua obrigação. Porque se você não fizer, você vai para o inferno. Se você fizer, você vai para o céu. O resto das bênçãos é um extra. Quem vier vir, merecia, quem não merecia, tudo mais. Isso cabe a Deus, certo? Então é um conhecimento muito mais profundo, mas a gente tem que fazer as coisas não querendo barganhar com Deus, mas fazer a vontade dele. Ele já nos salvou, ele já morreu por nós na cruz e nos deu uma chance de se voltar para ele e ir para o céu. E isso, a graça nos basta. Amém? A humildade protege contra o orgulho espiritual. Isso é uma coisa importante. A gente sempre tem que fazer as coisas, né? Ainda mais quando é para Deus, com muita humildade. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algo a complementar também? Algum comentário a mais? Amém. Amém.
Sei que algumas coisas não são tão fáceis, né? Mas que o Espírito Santo dê o entendimento certo para cada um. Então agora a gente vai para Lucas, capítulo 17, do versículo de 11 a 19. Jesus cura 10 leprosos. Essa é uma parte muito importante. 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. 10. E eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Versículo leprosos, hein? 14. Jesus os viu e disse: vão e peçam ao sacerdote que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Olha só o ato de fé das pessoas e a misericórdia e bondade de Jesus. Amém? Fé. Porque eles pediam para Jesus, mesmo sabendo na lógica, né, humana, que era uma doença que naquela época não tinha cura. Lepra. É uma doença que quem pegava morria e ponto. Acabava. E se isolava da cidade, as pessoas não deixavam você morar dentro da cidade, você ficava para fora, se vira. Vai morar em caverna, embaixo de árvore, longe de todo mundo, porque você vai morrer e é uma doença muito contagiosa. E a fé, né? Acreditar em algo mesmo sem ter visto. E acreditar de verdade. Essa é a verdadeira fé. Ter convicção. Falar, não, eu sei que se eu pedir para ele pode me curar. Então eles gritaram essas 10, né? Esses 10 leprosos. E Jesus falou, vão e peçam ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Agora a parte chave. Versículo 15. Quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Olha só. Eu vou ler de novo. E quando um deles, que era samaritano, isso é uma informação muito importante, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro, este samaritano, voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém. E por quê? Né? Isso é uma coisa que eu fiquei com muita curiosidade. Porque quando eles estavam escrevendo, Lucas estava escrevendo essa carta, que hoje a gente lê, por que ele deu ênfase no samaritano? Por que ele só não falou, e um deles voltou? Por que ele falou isso? O samaritano voltou. Amém? Eu vou dar toda essa explicação aqui e depois eu vou entrar nos pontos. Muito importante. 10 homens são curados, mas apenas um voltou para agradecer. A gratidão revela um coração consciente da ação de Deus. Ali ele teve plena convicção e gratidão pela bênção, pela cura que ele recebeu e voltou louvando. O samaritano é visto como excluído, e a gente vai entender o porquê. Demonstra a fé verdadeira. E Jesus mostra que receber um milagre não é o mesmo que viver um relacionamento com Deus. Amém? E aí, quando eu fui pesquisar, essas são as explicações chaves aqui. E quando eu fui pesquisar do samaritano, por que deu ênfase no samaritano? Quem que era o samaritano, né? Isso que a gente escuta tanto. Samaritano era um povo que mesclou, certo? Uma junção dos judeus com uma outra religião. Então vamos trazer para o nosso mundo aqui de hoje. É uma religião que usa a Bíblia e misturou outras coisas aqui. Então eles seguem algumas coisas que estão escritas na Bíblia e outras coisas da religião de sei lá onde. Esses são os samaritanos. Amém? E isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se...
Amém. Então aqui, né, uma coisa muito importante que eu preciso falar, amém, que um samaritano não era 100%, não era judeu, então ele não estava na igreja certa, ele não estava seguindo a denominação certa, mas ele acreditava em Jesus e ele foi curado. O que a gente tira desse ensinamento tão importante? Por mais que quando a gente lê isso corrido, né, a gente não consegue tirar tanta essência, tanta explicação, através de um estudo você consegue. E eu cheguei à seguinte situação. Ali a gente vê da gratidão, revela a fé verdadeira, e eu coloquei que nenhuma denominação salva. Amém? O que isso significa? Né? Essa frase tão forte, que a gente precisa falar, porque o nome do grupo é esse. A gente descobrir a verdade, em busca da verdade, entender esse livro que está escrito aqui. Porque hoje, muitas pessoas chegam e até a gente mesmo, aponta o dedo, achando que a igreja que eu sigo é a certa, e a igreja católica está errada, e a igreja evangélica está errada, e a igreja espírita está errada, e todas as outras estão erradas e só a minha está certa. Só que em nenhum lugar da Bíblia fala que uma denominação salva. Que só aqueles vão ser salvos. Que só aquele que serve a católica vai ser salva. Que só aquele que é espírita vai ser salvo. Que só aquele que é evangélico vai ser salvo. Em nenhum momento da Bíblia está escrito isso. E a gente vê que essas denominações, levando para os dias de hoje, eu falei todas aqui. Não estou excluindo nenhuma. Todas. Nenhuma é 100% hoje. Todas têm um pouco de mistura, sim. Só que o essencial daquele samaritano, naquela situação, ele reconheceu Jesus. Que a gente sabe que em João, capítulo 14, versículo 6, ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, naquele momento que ele conheceu Jesus e ele teve fé verdadeira em Jesus, libertou ele de tudo. E aquele samaritano foi curado. Mas isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nenhuma denominação salva. Não é só aquela igreja que vai ser salva e todas as outras estão erradas, só aquela que está certa. Não. Quem salva é Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida que a gente tem. Amém? E como que a gente sabe se tem mistura na igreja que cada um está indo ou não? Se tem algo que eles estão acrescentando a mais, se eles estão tirando do sentido? Conhecendo a verdade, conhecendo esse livro. E a verdade nos libertará. Amém? Então é isso, a gente precisa focar na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, a gente segue. O que for extracurricular, mistura, aí é aquela igreja que está falando. Não foi Jesus. A gente segue o que está escrito. Amém? Isso é uma informação muito útil. Muito, muito importante, que a gente precisa dar valor. A gente precisa conhecer mais sobre Jesus, cada vez mais, para também não se deixar ser enganado. Amém? Para saber qual que é o certo. Eu sempre faço essa analogia do relógio, né? E eu vou fazer de novo. Que eu não sei se todas as... A gente tem pessoas novas aqui. Qual que é a analogia do relógio? Eu chego, vou usar o exemplo do Ivan. Licença, tá, Ivan? Eu chego pro Ivan e o Ivan nunca viu um relógio na vida. E eu chego para ele, eu dou um relógio falso. Só que eu não falo. E ele não tem base nenhuma. É o primeiro relógio que ele vai ver na vida. E eu chego e dou o relógio aqui para ele e ele vai olhar e vai falar, nossa, caramba, interessante, né? Tem umas peças aqui que, pô, caramba, é bem legal esse relógio aqui. Ah, não, eu acredito que esse relógio é tudo. Esse é o relógio que eu recebi agora. E como que o Ivan vai saber se esse relógio é falso, se ele nunca viu o verdadeiro? Essa é a pergunta. Para a gente conhecer o que é falso, a gente precisa conhecer o verdadeiro. Amém? E como que a gente descobre as pessoas para a gente não ser enganado pelas pessoas, né? Porque às vezes a gente se baseia
em algumas coisas que, putz, eu não vou naquela ali porque eu vi que o pastor recentemente lá, eu não vou na evangélica porque o pastor eu vi que assediou uma mulher. Né? Eu vi que o padre assediou uma menininha. Eu vi que o espírita não sei o que lá. Eu vi que o outro... Como que a gente conhece as pessoas? Amém? Vamos ler em Mateus, capítulo 7, do versículo 16. A Bíblia é perfeita, né? A Bíblia é perfeita. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. E os espinheiros não dão uvas. E os pés de urtiga não dão figos. O que isso significa? Você já viu uma árvore de manga? Dá goiaba? Não. Né? Já viu o pé de laranja? Dá melancia? Não existe. Tem como. Não tem como. O que isso significa? Uma árvore que é boa, ela produz frutos bons. A gente já viu esse versículo aqui. E uma árvore que é ruim, ela produz frutos ruins. A gente conhece uma pessoa não pela aparência, mas pelos frutos. Porque a aparência pode ser boa, mas o coração pode estar podre e longe de Deus. Então a gente conhece verdadeiramente uma pessoa pelos frutos, pelo que ela faz. Amém? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a mais? Algo para acrescentar? Amém. Então a gente vai continuar agora. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 37. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Olha só a resposta. Perguntaram sobre o reino de Deus e ele respondeu sobre o reino. Amém? Então, ele disse aos discípulos, outra parte, versículo 22. Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como um relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na barca ou na arca. Depois veio o dilúvio e matou a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quando estiver no campo, não volte para casa. 32. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesma terá a vida verdadeira. Eu vou ler de novo, porque isso é muito importante. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama, e eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, e um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Eles estavam procurando um lugar. Senhor, onde? Né? Deixa eu ver se na minha também está escrito onde. E onde? E onde será? Né? Que lugar que vai acontecer isso? Será que vai ser
Em Barueri? Será que vai ser em Osasco? Que lugar que vai ser isso? E onde vai ser isso? E ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão urubus. O que isso significa? Amém? Aqui é quando, não onde, né? Aonde estiver um corpo, se ajuntarão urubus. Aqui não está precisando chamar um urubu. O que isso significa? Que já vai estar lá. Vai ter essa separação, tanto física quanto espiritual. E aí se ajuntarão urubus, que é o juízo. Vai ser o tempo do juízo. Explicação. Jesus ensina que o reino de Deus não começa de forma que as pessoas esperam, né? A pergunta das pessoas é do reino. E ele fala lá do final. Responde do reino, não foge. E lá do final. Ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que a sua volta será visível, clara e inegável, como um relâmpago que ilumina todo o céu. O problema não será falta de sinais, mas corações distraídos estarão vivendo normalmente sem atenção espiritual, como nos dias de Noé e de Ló. Será que a gente vê alguma coincidência? Várias coisas acontecendo por aí. Hoje, eu falo. Será que a gente não está distraído? Isso daí é coincidência. Isso daí está acontecendo lá longe, né? Guerra aí, mas sempre teve, né? Não vamos preocupar, não. Será que a gente está distraído? Jesus mostra que naquele dia não haverá tempo para decidir, pois o momento exigirá prontidão imediata, não apego às coisas desta vida. O chamado final é para vigilância constante, vivendo com o coração preparado, sabendo que a revelação do Filho do Homem acontecerá no tempo de Deus. Amém. Pessoal, alguém com alguma dúvida naquela parte? A gente vai falar um pouquinho mais no final. Amém. Eu vou fazer um resumo aqui, então. O que a gente viu hoje, né? Foi muita coisa, eu sei. Jesus alerta sobre o pecado e a responsabilidade e o perdão verdadeiro. Que a gente precisa liberar perdão para seja quantas vezes a pessoa errar, pecar. Se ela pedir perdão 7 vezes 7, a gente precisa perdoar 7 vezes 7. Não só 7, 7 vezes 7. A fé verdadeira não depende da quantidade, mas de confiança real. Não de quantidade de fé. Mas se ela for genuína, precisa ser genuína essa fé. Servir a Deus é dever de quem o segue, não motivo de orgulho. Amém? A gente precisa servir a Deus como gratidão por tudo que Ele fez pela gente. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. E não procurando uma barganha. O nosso pagamento é o céu. E só. Não só, né? Já é muita coisa, na verdade. A gratidão revela um coração que reconhece a ação de Deus. E a volta do Filho do Homem será clara. E o chamado é para vigilância e preparo, que a gente precisa ter. Todos nós temos que estar atentos. E agora a gente vai para o quiz. Amém? Amém. O que Jesus ensina sobre o perdão? Em Lucas, capítulo 17, do versículo de 3 a 4. Vamos ver quem prestou atenção. A. Que o perdão é opcional, que eu posso escolher. Vou perdoar só aquele ali, aquele outro já tá errando muito comigo, não vou perdoar não. Tá muito chato. É isso que Jesus nos ensina? B. Que só devemos perdoar uma vez? A pessoa só errou uma, e aí eu perdoo. Se errar duas, já era. Aí meu perdão acaba aí, na primeira. Ou C. Que o perdão deve ser verdadeiro e constante. Amém, amém. É isso, a gente tem que liberar perdão. Até os apóstolos, né, falaram: Senhor, então aumente a nossa fé. Que a gente ore também: Senhor, aumente a nossa fé. Dei spoiler. 2. Segundo Jesus, o que importa mais sobre a fé? A quantidade? Ele nos ensinou isso, que importa a quantidade, você tem muita fé, tamanho de um lago. B, a fé verdadeira, mesmo que pequena? Ou C, a emoção que importa?
Amém, amém. Exatamente. A gente precisa ter uma fé verdadeira, genuína. Tudo que a gente for fazer no nosso dia, tudo é tudo, do começo ao fim. A gente precisa fazer da vontade de Deus e acreditar 100% no que está escrito na Bíblia e em Jesus Cristo, na morte e na ressurreição dele. 3. Qual é o chamado final de Jesus em Lucas 17? A. Por medo? Ele chama pra gente ter medo? B. Por curiosidade? Ou ele fala no final pra gente vigiar, ter uma vigilância e preparo? Amém, amém. Amém, pessoal. Muito bom. Parabéns. Uma pergunta final e depois a gente vai pro versículo final e aí eu faço a oração de fechamento. Amém? Parabéns. Todo mundo aí que prestou atenção, participou, muito obrigado. Se Jesus, agora eu preciso fazer da forma correta. Se Jesus voltasse hoje, Ali, tia Cida, se Jesus voltasse hoje, tia Maria, se Jesus voltasse hoje, Belarmino, pai, se Jesus voltasse hoje, Carlos, se Jesus voltasse hoje, Dani, se Jesus voltasse hoje, Fernanda, se Jesus voltasse hoje, Fernanda, Guilherme, Isolete, se Jesus voltasse hoje, Leonardo, Michele e Natália, Paulo, se Jesus voltasse hoje, Renato, Sofia, Ivan e Karen, Tati, se Jesus voltasse hoje, todos nós estaríamos preparados ou estamos vivendo como no dia de Noé e de Ló, distraído e despreparado? Porque nos dias de Noé e de Ló, as pessoas compravam, vendiam, trabalhavam, se casavam, faziam tudo normal. Tudo normal. Vivia a vida de pecado, do mesmo jeito, achando que não ia ter consequência nunca. Não estavam vigiando e nem preparados. E de repente, Deus, nas duas situações, escolheu uma pessoa, que só achou uma, tanto na de Noé quanto na de Ló. Achou uma pessoa só. Na de Noé achou Noé, um justo, no meio do mundo inteiro, achou um justo. E ainda deixou ele e a família dele entrar. Não foi só ele, foi a família dele também. Esposa, os filhos. E de Ló a mesma coisa. Só achou um justo. No meio de uma cidade inteira. De Sodoma e Gomorra, de duas cidades. Sodoma e Gomorra. Só achou um. Será que a gente seria esse um? Esse um que está perseverando, que está vigilante na palavra de Deus, que está tendo essa fé e esse cuidado com as nossas ações? Ou será que a gente seria a pessoa que está distraída com as coisas do mundo, mexendo no celular, Instagram, não preocupado, só trabalhando também, né? Cuidando da família, não se cuidando, não tendo relacionamento com Deus, não tendo proximidade com Deus, não querendo saber ou não se preocupando com o que a gente está fazendo é certo ou errado, não está pedindo perdão pelas coisas que faz e nem liberando? Será que a gente seria essa pessoa? Uma coisa muito importante. Essa é uma pergunta muito reflexiva, cada um tem que olhar. E se você, nesse momento, é a pessoa que está distraída e percebeu isso, amém. Porque ainda essa noite dá para você orar e se arrepender por tudo isso. Amém. Em Mateus, capítulo 25, do versículo 13. Portanto, Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Só o Pai sabe. Amém? Vocês recebem essa palavra, espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Muito obrigado por todo mundo que participou e ficou aqui até o final. E eu sei que é uma palavra bem mais dura, né? Mais firme, mas é pra gente. A gente precisa se preocupar. Todo mundo precisa se preocupar. Amém? Eu preciso me preocupar também. Que não tem ninguém que é santo. Não tem. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Pessoal, alguém tem algum pedido de oração?
aqui para a gente fazer um encerramento. Nicolas, Pode falar, tia. eu queria pedir oração, né? Por gratidão, por tudo que eu vivi, agora por tudo que eu estou vivendo. Agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo, pelas pessoas que oraram por mim, né? Só gratidão mesmo. Não tenho palavra para expressar o que eu estou sentindo nesse momento, sabe? Só Deus mesmo. Tudo que eu disser para Deus no momento é pouco, diante do que Ele Amém. fez na minha vida, o que Ele está fazendo. Amém, Então, peço amém, oração por isso. amém. Pode deixar, tia. Pode deixar que eu já ia falar. Muito obrigado. Para quem não sabe, tá? Eu vou falar um pouquinho antes para entender o que aconteceu. Minha tia Maria foi diagnosticada com câncer, a Armanda, né? E aí foi algo muito rápido, muito repentino. O câncer começou a crescer muito, né? Muito, muito, muito. E tudo foi uma luta. E ela orou, todo momento a gente orando, ela perseverando na fé. Pelo que as pessoas me contaram, né? Em nenhum momento titubeou, não. Seja o que acontecer, é da vontade de Deus, eu acredito, eu vou até o fim. E foi até o final. Amém, amém, tia. E hoje foi diagnosticada, não sei se foi hoje ou ontem, né? Que não tem mais nada. Foi hoje que eu recebi o resultado, né, da tomografia e da ressonância e graças a Deus não deu nada. Amém, amém, amém. Então, vamos orar. Com certeza. Que a gente não seja os 10 lá, né, tia? Tem que ser o samaritano que voltou e agradeceu. Sim, com certeza. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento. Primeiramente, Senhor, para reconhecer o tamanho da sua bondade, o tamanho do teu poder, da tua honra, da tua glória, meu Pai, e da tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, que dedicaram um pouco do dia delas, nessa terça-feira à noite, para aprender mais sobre Ti, Senhor. Que estão dispostas, estão procurando mais entender como fazer a Tua vontade, meu Pai. Entender mais sobre quem é esse Deus soberano, amoroso, compassivo, que se tarda em irar-se. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Senhor, nos arrependemos por todos os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que temos muito que melhorar ainda, meu Pai. Mas pedimos o Teu santo amor, Tua santa compreensão, Tua amabilidade, meu Pai, e Tua graça, que nos basta, Senhor. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus, Senhor, por esse sacrifício que nós não merecíamos, Senhor, e Ele morreu por nós. Senhor, em especial hoje, queremos agradecer pelo milagre que o Senhor fez na vida da Armanda, meu Pai. Sabemos toda a jornada, tudo o que aconteceu, Senhor, mas verdadeiramente quem conhece é somente ela e o Senhor, Deus. Tudo que ela passou, cada momento, somente os dois sabem. E o Senhor em nenhum momento deixou ela, meu Pai. Em nenhum momento. Sabemos que tudo acontece conforme a Tua santa vontade, precisava acontecer dessa forma. E ela passou, sim, passou dessa provação, dessa tentação, meu Pai, sem falhar. Senhor, te agradecemos pela Tua misericórdia com a vida dela, pelo Teu amor, meu Pai, pela Tua graça. Que o Senhor não nos abandona em nenhum momento, Senhor, e que possamos hoje te agradecer e não só pedir somente no momento que precisamos, meu Pai, e depois quando está tudo bem esquecemos de Ti, não. Lembramos de Ti a todo momento, Senhor. Lembramos de Ti para glorificar o Teu nome, que foi graças ao sangue de Jesus, meu Pai,
Graças ao Senhor que ela foi curada, meu Pai. Foi graças a esse nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, te pedimos para que o Senhor continue curando e abençoando e cuidando, colocando a tua mão sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Que o Senhor cuide da família, do coração, meu Pai, e que nos ajude a cada vez mais que consigamos liberar o verdadeiro perdão, meu Pai. Que o Senhor nos acompanhe em cada momento, durante a nossa semana e os nossos dias. Que o Senhor habite em nós, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Shalom. Amém. Shalom. Amém.